Difícil encontrar um adjetivo para a grande piada de mau gosto que foi a participação do deputado Jair Bolsonaro no programa Roda Viva da TV Cultura. Com vocabulário precário e clichês caricatos, ele nos deu elementos para entender quais valores orientam o seu eleitorado. Se você não acompanhou, o canal Púrpura fez esse resumo comentado do que a edição tem a nos ensinar sobre a mediocridade que pauta o debate político ultraconservador no Brasil. Se você ainda não é inscrito no canal Púrpura, inscreva-se no YouTube, dê seu like, deixe a sua opinião, compartilhe com seus amigos e participe da campanha do Apoia-se. Os detalhes estão na descrição. Bolsonaro deixou transparecer o tempo todo que a sua fala simples e simplória é um dos trunfos que o torna capaz de conquistar tanta gente carente de alfabetização política. Ao longo de todo o programa, até os representantes da direita mais tradicional franziram a testa com a falta de conteúdo programático do convidado. Aliás, não demorou para que ele repetisse a máxima favorita da direita em 2018. Ele se considera à altura do título de candidato diferente e novo em relação ao funcionamento das instituições. Mas não foge à regra de ter integrado partidos que protagonizam a velha política, como o PP, PTB e PSL. E, quando questionado sobre o fato de ter figurado inúmeras vezes ao lado de Eduardo Cunha, hoje preso, respondeu que não sabia sobre o seu envolvimento com corrupção. Não sabia. Quando o assunto foi ditadura militar, a entrevista ganhou um tom assustador. O início foi marcado por uma pergunta sobre o jornalista Vladimir Herzog, que foi prestar depoimento aos militares em 1975 e saiu de lá enforcado após ser vítima de tortura. Bolsonaro teve a pachorra de ironizar as condições do seu assassinato e, diante do bombardeio de fatos por parte da bancada, lhe restou apenas atacar a esquerda e deixar entender que a ação criminosa dos militares foi justificável em escândalos desse tipo. O seu posicionamento sobre o período, aliás, é recheado de lugares comuns. Além de não considerar que o golpe militar tenha sido um golpe, soltou a previsível pérola de que 64 foi uma revolução para salvar o Brasil de uma ditadura comunista. Não satisfeito, diz que teria tomado as mesmas decisões dos militares na época, aos quais também se assemelha ao taxar a esquerda de antidemocrática, enquanto desconversa sobre julgar os crimes da ditadura com o discurso conveniente de que essa é uma ferida que precisa ser fechada. Do passado, pretende revisar unicamente aquilo que acredita que pode ser prejudicial à esquerda, escancarando a tal democracia que quer fazer valer só para os seus. Embora cometesse erros grosseiros de história, como os portugueses nem pisaram na África, deixando a entender que a escravidão foi responsabilidade dos africanos, Bolsonaro se sentiu na competência de afirmar que não existe dívida histórica do Brasil em relação aos crimes cometidos no período. Diante disso, não é de se estranhar que a sua pobre concepção social tente neutralizar os efeitos de suas afirmações gravemente ofensivas aos quilombolas, se limitando a dizer que o racismo só é praticado com a negação de direitos igualitários. Obrigada, Bolsonaro. A sua definição de racismo é de extrema relevância para os movimentos sociais. Quando questionado sobre o porte de armas para o cidadão comum, Bolsonaro tentou simplificar a polêmica, dizendo que ninguém precisa ter arma se não quiser e que derrubar a lei do desarmamento é somente garantir o direito do cidadão de agir em legítima defesa. Nesse momento, eu torci para que alguma das jornalistas presentes tivesse o insight de dizer que esse é o mesmo argumento utilizado pela defesa da lei do aborto, quanto a qual Bolsonaro é radicalmente contra. Nenhuma mulher é obrigada a abortar se não quiser, e aprovar essa lei é somente garantir o direito da cidadã de não morrer em uma clínica clandestina. De qualquer forma, ele conseguiu deixar até o mais reacionário dos jornalistas estarrecido com a sua total falta de sensibilidade social ao relativizar o crime de tortura e criminalizar movimentos como o MTST ou os refugiados de guerra. Já para temas ligeiramente mais complexos, ele escorregava
ou levava os entrevistadores ao riso. O candidato não teve a menor vergonha de reafirmar que não só não entende de economia, como não tem um plano B para o Brasil. Isso mesmo, o seu plano se resume a confiar cegamente no cara que pretende nomear para ser o ministro da Fazenda, cujas propostas quase nenhum brasileiro conhece, e torcer para que essa parceria não seja desfeita ao longo do governo. Nem o mais distraído dos espectadores podia deixar de notar a contradição desse momento. Se quem apoiou o impeachment da Dilma e foi contra as investigações ao Temer usou a desculpa de priorizar a estabilização da economia, que sentido faz apostar as fichas em um candidato que não tem a menor ideia do que vai fazer pela economia do Brasil? Entramos e saímos do programa sem conhecer as propostas dele. Sem projeto para a saúde pública, disse ser contra a social-democracia no Brasil, mas não soube descrever quais políticas definem o seu posicionamento. Assumindo Lula, primeiro colocado nas pesquisas eleitorais como referência de aceitação, mostrou uma autoconfiança um tanto quanto excessiva ao dizer que acredita ser mais bem recebido do que ele em suas viagens pelo Brasil. O sorrisão do final ficou por conta da pergunta sobre quem era o autor do seu livro de cabeceira. Não precisa ser adivinho para pensar no nome do Coronel Ustra, torturador assassino que ele homenageou no seu discurso pró-impeachment, sempre cometendo crime de apologia à tortura previsto pelo Código Penal brasileiro. Que bandido bom é bandido morto que nada. Pro deputado, bandido bom mesmo é bandido escritor. Tá com pena? Leve ele para sua casa. Canal Púrpura é mais que vermelho, é púrpura. Inscreva-se no canal do YouTube e acompanhe as redes sociais. Obrigada, gente!